nós estamos recebendo o vereador Dudu. O vereador Dudu, segundo dizem lá na Câmara, está começando a retomar, ou em breve retomará, né, as suas performances na tribuna da Câmara. Na época do saudoso Firmino Filho. Boa tarde, seja bem-vindo. O senhor está, digamos, se preparando para voltar aquela atuação de antes ou não? Ou está tudo mais pacificado? Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, porque o povo cobra, se achava bom o senhor estava... Não, mas eu continuo firme na tribuna. Sempre usando a tribuna para defender, para propor, enfim, para a gente estar dialogando com o povo. A tribuna é um instrumento de diálogo com o povo, de cobrança e de proposição. Vamos continuar na mesma pegada, cobrando e propondo ações para a nossa cidade. Vereador, vamos começar aqui falando do orçamento, que é um assunto mais recente. Está essa polêmica relacionada ao orçamento. Inclusive, o vereador Alain Brandão assumiu a relatoria do orçamento, que era de Gustavo de Carvalho, que aderiu ao seu candidato à Prefeitura de Teresina, o deputado estadual Fábio Novo. A relatoria foi retirada de Gustavo de Carvalho e entregue a Alain Brandão. Agora, dessa polêmica aí. Primeiro em relação à emenda, depois em relação ao percentual de alguns órgãos, que tem que ser remanejado, que uns têm mais, outros menos. Como é que está a situação, de fato, da tramitação do orçamento? O senhor acredita, vereador, que vai ser outro embate, outro capítulo entre Prefeitura e Câmara Municipal? Não acredito e espero que não. E vou trabalhar para que não. Assim, a questão de mudança de relatoria, na minha opinião, eu dizia, inclusive, para o Pessoinha, conversando com o Pessoinha informalmente, falava isso para ele. Pouco importa quem vai fazer a relatoria do orçamento. Ao final, o plenário é que vai votar o orçamento. Ano passado, a Câmara fez várias colocações e relocou verbas de áreas para que pudesse ali estar atendendo outras áreas da Prefeitura que não tinham sido contempladas no orçamento original. O senhor fala do ano passado. Do ano passado. Sim. Então, nesse ano, nós vamos começar a analisar de novo o orçamento. O vereador que achar por bem fazer uma colocação de remanejamento, ele vai ter que ser submetido ao plenário. E nós, mais uma vez, e eu acredito sempre, a Câmara nunca foi embaraço para a gestão do prefeito Pessoa. Às vezes tem um debate acalorado, é normal do parlamento, é normal da política que se faça debates. Mas, ao final, a Câmara sempre votou as matérias do Executivo e sempre ajudou, como ontem mesmo nós votamos uma matéria muito importante, de orçamento. Quer dizer, qual a matéria? Nós tínhamos um empréstimo aprovado de 300 milhões do Banco do Brasil, aprovado pela Câmara, para investimento. A Prefeitura está com dificuldade financeira, e isso não é segredo para ninguém, mas não só a Prefeitura, como o Estado, como o país como um todo. Quando se diminui a arrecadação de impostos, cai para todo mundo. O Estado também teve queda de arrecadação, como a Prefeitura. E a Prefeitura tem três, na minha opinião, imbróglios para resolver: na saúde, na educação e agora com os terceirizados. E ontem a Prefeitura propôs que a gente pudesse, nesse empréstimo de 300 milhões de investimento, destinar um 300 percentual... ou 350, vereador? 300 milhões. 300 milhões. 300 milhões. Vai destinar aí 50 milhões para verba de custeio e para pagamento, inclusive de terceirizado e outros mais. Nós, celeremente, votamos para que foi aprovado em 2 votações ontem. Por quê? Porque é um problema que existe. E lá não é o problema de estar com falta de recurso, nem de oposição, nem de governo. É um problema da cidade. O fato do terceirizado não estar recebendo, o empresário que contrata aquele terceirizado precisa de receber. E o terceirizado é uma mão de obra essencial para a política pública. Então, vereador, só para a gente entender, esse empréstimo que foi aprovado pela Câmara Municipal, que a Prefeitura contraiu junto ao Banco do Brasil, no valor de 300 milhões de reais, esse dinheiro era para ser aplicado em obras de infraestrutura. Não é? Uma espécie aí de
programa de infraestrutura em vários bairros. Então, a Prefeitura solicitou que, em função dessa dificuldade financeira, Sim. a Câmara autorizasse a retirada dos 300 milhões de 50 para custeio, pagamento terceirizado, e a Câmara já aprovou em 2 votações. Aprovou, e eu julgo da seguinte forma. Olha, vai ter que ser feita aí readequação em cima do empréstimo, a Prefeitura, com seus técnicos, deve fazer lá. Mas eu estou dizendo é que a Câmara não foi empecilho. Agora, o passo seguinte a ser dado é a própria Prefeitura que tem que resolver. Estou só dizendo que se fosse uma Câmara que engessasse a gestão, que tivesse esse embaraço de atrapalhar, poderia ali postergar essa votação, enfim, debater e aí causar ali, quem sabe lá, um problema maior para a cidade. Mas a Câmara nunca fez isso e não vai fazer. São 20 homens e mulheres que, independente de oposição ou de base, têm responsabilidade com a cidade. Quando eu fui eleito vereador e os outros 28, a cidade e o povo elegeu o representante para melhorar o serviço, não foi para atrapalhar o serviço. Então, vamos continuar. E essa tramitação, você acha que, você disse, não, eu vou trabalhar para que não haja esse embate, não é novela, mas há promessas aí de remanejamento, redução de margem de manobra do prefeito para remanejar verbas, enfim, retirada de algumas pastas para outras, enfraquecer pastas estratégicas, é o que se conversa nos bastidores. Eu acredito que, por exemplo, na questão do remanejamento do orçamento, foi feito esse debate no ano passado. Eu não acredito que a gente volte com esse debate, até porque houve uma redução da margem de mobilidade que o prefeito pode ter na mexilha do orçamento. Agora, aquela velha história. Quando, na contabilidade, porque isso é contabilidade pura, o que é que se diz de remanejar? É aquela coisa, Douglas, a prefeitura faz aqui um orçamento, vamos aqui dar um exemplo, uma ponte que ligue o Disseu à Zona Sul. Aí está lá, previsão orçamentária de R$1 milhão. Estou botando aqui R$1 milhão, não é uma ponte. R$1 milhão para essa ponte. Aí vem o governo do estado ou o governo federal, tem um projeto, tem uma verba para aquela mesma ponte. A prefeitura vai bicar? Não. Ela pega aquilo que está na previsão do orçamento, remaneja aquela verba para uma outra ação. É assim que funciona. Por isso que há essa mobilidade orçamentária. Então, eu acredito que a Câmara não vai mexer com isso. Agora, se tiver um vereador que entende que, por exemplo, uma SAAD X está com um valor... Por exemplo, tirar recurso da ETURB, como já disseram. Aí o que se ouve nos bastidores é a questão realmente de minar politicamente alguns pontos da administração. Tirar da ETURB para colocar em uma SAAD, tirar, por exemplo, de determinada área, sem CASP, por exemplo, né? Tem aí digamos, um certo desentendimento entre o secretário e alguns vereadores, porque o secretário, segundo se comenta, deve ser candidato a vereador, enfim, sem CASP é uma área delicada, são programas sociais, né? E isso pode ocorrer, quer dizer, se ocorrer, vereador, isso é indiscutivelmente político, quer dizer, é um movimento político, né? Mas o orçamento, como permite esse debate, por exemplo, eu sempre bati na tecla de que a gente precisa reforçar a política pública para a mulher e para a juventude. Geralmente são pastas estratégicas e que muitas vezes tem recurso diminuto. Tudo que você faça para melhorar uma determinada área com justificativa plausível, na minha opinião, vai ter o apoio não só da Câmara, mas da população. Agora, a gente não faz, e eu nunca vi isso lá na Câmara, de fazer um tipo de remanejamento, um tipo de manobra para você prejudicar a área A, a área B ou a área C. Porque não é esse o papel do vereador. Eu volto a dizer, estou no meu 3º mandato, com o de suplente 4, nunca tive problema nenhum, mesmo sendo um vereador de oposição, da gente analisar, como eu sempre fiz nas gestões anteriores do meu mandato, de fazer essas proposições. Ora, eu acho que a política pública da juventude, você mandar ali 3 milhões, inclusive custeio, por ano, é pouco. Por que não tirar da comunicação ali 5 milhões e botar nessa área aqui? Por que não tirar de outras áreas, na minha opinião, tem que ser analisada, menos estratégica para você fortalecer essa outra. Olha o que foi que nós fizemos ontem. A prefeitura pediu para que se tirasse investimento para pagar o custeio da máquina. Há um problema real? Há. A prefeitura teve redução de receita? Sim, tanto é que tem uma compensação nacional, que não está
como foi planejado. O próprio governo Lula está tendo problema no orçamento, porque ele não está executando o orçamento feito pelo governo Lula. Ele está executando no primeiro ano de governo o orçamento feito no governo Bolsonaro, que foi o caos no país. Mas o Lula está... O orçamento próprio só a partir do segundo ano. Só a partir do segundo ano. Agora o governo Lula vai aprovar o orçamento para 24 do governo dele. Então, mas hoje está tendo problema orçamentário. Às vezes não é nem o financeiro, às vezes é o orçamento. A prefeitura hoje está praticamente sem mobilidade orçamentária. Tem recurso, não tem orçamento. Por quê? Porque foi encurtando o espaço do orçamento, mesmo tendo a previsão de ter o financeiro, sem a questão orçamentária, não pode ser executado. Mas o fato é que a Câmara tem maturidade e responsabilidade. E quem é vereador ou vereadora dessa cidade tem responsabilidade, não é com o prefeito, não é com a Câmara Municipal, é com o povo de Teresina. E é isso que nós temos que olhar. O senhor teve naquela reunião com a presença do presidente da ETU, Pessoa, o senhor participou da reunião? Não estive naquela reunião que foi lá na Câmara ontem. Né? Isso, mas o senhor soube do teor da reunião? Sim, sim. Foi Como tratado. é que foi lá? Não, foi tratado várias questões. O Pessoinha é um dirigente de um órgão importante. Todos, independente de base ou oposição, procuramos a ETURB, como procuramos todas as outras pastas, para atender demandas que chegam a nós. Quem é que não procura a ETURB da Câmara? Todos os vereadores, na minha opinião, procuram. Mas a pergunta é, na sua visão de um homem experiente na política, de um vereador já de quarto mandato aí, contando com a primeira vez que o senhor foi suplente, mas depois o senhor foi eleito em todos, a presença, como o secretário Alain Brandão teve lá, Alan Cavalcante teve lá, da Sencasp, sim, mas a presença do filho do prefeito, do Pessoinha, na sua opinião, ele se portou apenas como presidente da ETURB ou como uma espécie de ponte entre executivo e legislativo, interlocutor? O Pessoinha goza de uma boa relação com a Câmara, todos os vereadores. O Pessoinha tem um trâmite muito, muito bom com todos os vereadores da Câmara. Se você for falar aqui, Deolindo, da bancada do PT, nós três, uma boa relação. É o Zuíla, Deolindo, com o Venâncio, enfim, com o próprio presidente Enzo. O Pessoinha tem uma excelente relação com a Câmara. Óbvio que um gestor, que além de gestor é filho do prefeito, e vai lá discutir com a Câmara, ele coloca problemas, como por exemplo essa questão do terceirizado, como questão outras do orçamento que vai vir. Inclusive, os gestores todos andam nesse período na Câmara atrás de emenda parlamentar. Aí eu lhe pergunto, emenda. Eu esqueci de tocar nesse ponto. Também, por exemplo, a previsão, inicialmente, houve um pedido da Câmara para dobrar as emendas, né? Dobrar o valor. Aí teve aquela confusão, me disse, inclusive o secretário de Planejamento, o João Henrique, foi lá, disse que era impossível, não adiantava fazer porque era inviável executar. Aí veio dobrada, no orçamento veio dobrada. Mas alguns vereadores, entre eles o vereador Ismael Silva, reclamam da não liberação, reclamam da dificuldade, da demora, e muitos até estão céticos em achar que, mesmo dobrando, até o valor de antes seja cumprido. Isso foi tratado também com ele ou com alguém da prefeitura? Como é que está essa negociação especificamente sobre emendas? Olha, inclusive o vereador Ismael propôs uma coisa além. Primeiro que os 2% é previsão legal na Constituição Federal. Nós só fizemos uma adequação orçamentária. Era 1%, e eu tive a grata satisfação de iniciar o debate da emenda impositiva ainda na gestão do prefeito Firmino, lá em 2014. Na época a gente escalonou, inclusive, para chegar no 1%. Iniciamos no primeiro ano, segundo ano com 0,25%, terceiro ano 0,50% e 0,75% e 1%. Mas a própria Constituição Federal ela dá direito do parlamento a indicar 2%. Nós só adequamos os 2%. Então, foi passado na lei orgânica. Mas existe isso sim, de não ter a execução, mesmo sendo impositiva. Agora, o vereador Ismael propôs uma lei que nós aprovamos, que é de tornar a não execução dessa emenda no ano subsequente crime de responsabilidade, além da questão administrativa, a sanção de responsabilidade, pela não execução de uma lei, porque a lei orçamentária não está dizendo, ela é uma lei, ela é obrigada a ser cumprida. E eu acho isso muito fundamental para o parlamento, porque independente de hoje, oposição à situação, o parlamento, ele é ad eterno e o executivo. Então, lá na frente,
Quem hoje é oposição pode ser base, quem é hoje base pode ser oposição, e o parlamento vai ser mantido isento. O executivo sendo obrigado a executar, olha, 2% do orçamento. Ainda é muito pouco. O parlamento, às vezes, nem tem isso executado pelo executivo. Tive problema na gestão com o prefeito Firmino. Vários dele não executar. Ficou pendência? Ficaram pendências. Eu descontingenciei emendas minhas quando houve a pandemia. Eu até dizia isso hoje numa sessão solene lá na Câmara, pelos 70 anos do São Marcos, nós destinamos tudo que eu tinha de emenda contingenciada, eu destinei na época da Covid, 1.200.000 para o São Marcos. Naquele momento de pandemia, o São Marcos, como sempre, um grande parceiro da sociedade. Mas isso aí existe. Agora, com esta lei, dá mais uma amarra. Então, para a gente entender, a questão, as emendas, as emendas por lei são impositivas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o prefeito, quando os vereadores indicam, porque tem um percentual, vereador, obrigatório para a saúde, né? A metade. Quer dizer, hoje é 2.400.000? 1 milhão vai para a saúde, obrigatoriamente. 1.200.000 para a saúde. Não tem como. Agora, o vereador pode escolher, né? O hospital fazer isso ou não. Ele pode indicar reforma no UBS, ele pode indicar para o custeio da própria máquina, ele pode indicar a ação daquela emenda na saúde. Na saúde. Então, metade na saúde. Sobra 1.200.000. Sobra 1.200.000. Mas os 2.400.000, ou seja, todos os recursos são impositivos. Sim. O que a Câmara aprovou é que, caso o prefeito não cumpra a execução, ele vai torne um crime de responsabilidade. Quer dizer, o parlamentar pode acionar o prefeito por crime de responsabilidade. Automaticamente, ao não cumprir, ele está infringindo uma lei orçamentária e que isso pode trazer a ele crime de responsabilidade. Porque uma outra forma é de você deixar amarrado uma emenda de um ano para outro em restos a pagar, que é uma obrigação do ano seguinte de executar aqueles restos a pagar. Ou seja, contas que não foram pagas vamos supor que 2023, aí não deu para pagar 2023, mas bota já em restos a pagar em 24 essa despesa de 23. Era uma forma de você ter a garantia de que aquela emenda fosse executada. Mas vamos supor que um executivo venha não fazer isso. Aí não bota em restos a pagar. Se ele não executar a emenda de 23 em 24, ele está incorrendo em crime de responsabilidade, porque vai ter uma lei orgânica agora para isso. E ela foi aprovada. Vereador, mudando de assunto, falar de política. Como é que o senhor avalia até agora a performance do pré-candidato Fábio Novo, que conseguiu regimentar apoios, lideranças, vários partidos, e está tentando agregar mais ainda, tem aparecido crescendo nas pesquisas eleitorais. Ele, inclusive, quando esteve aqui, foi muito claro de dizer, olha, Douglas, apenas o ex-prefeito Silvio Mendes não tem problema de ser conhecido, porque já é conhecido, porque foi prefeito 2 vezes. Então, nós temos que buscar atingir a maior parcela da população possível. Como é que o senhor tem avaliado? Tem sido acima da sua expectativa? Está dentro do que foi planejado? Graças a Deus, eu tenho dito sempre que o PT chega em 24 com condições reais de disputar e ganhar a eleição em Teresina. O Piauí conhece a gestão do PT, conhece a gestão do governo estadual e federal, mas Teresina, capital, ainda não conheceu, não teve ainda esse, vamos dizer assim, esse prazer de ter uma gestão petista aqui na capital. Então o Fábio chega, inclusive deixando todos nós entusiasmados, porque na nossa estratégia, e eu particularmente conheço mais ou menos aqui, mas tenho uma vivência muito forte da política em Teresina, achava que a gente ia chegar no final do ano entre 22% e 25%. Creio que o Fábio vire dezembro para janeiro com mais de 35%. Porque hoje o Fábio já está chegando na casa dos 30%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é um conjunto de fatores que fazem com que o Fábio chegue nesse patamar. Primeiro é o seguinte, se a gente for ver, o candidato que está na frente foi gestor, é mais conhecido. O Fábio ainda precisa ser conhecido da população. E mesmo assim, com esse desconhecimento, já atinge um patamar desse, é sinal de que ele está com muita vontade, e está. Eu digo muito para ele, Fábio, o Fábio de 23 é diferente do Fábio de 20. Agora, em 2020, quando ele foi candidato a prefeito, o Lula estava preso. Tudo de ruim. A performance dele foi boa.
tudo de ruim foi o PT, que era o pai e a mãe do que era ruim. Aquele movimento antipetista muito forte. Antipetista forte, bolsonarismo em alta. E mesmo assim, naquele momento, o Fábio deu conta de levar a mensagem do legado do PT do Brasil e do Piauí. Mas o Fábio, nesse 23, está muito mais entusiasmado, está com muito mais gana, como a gente diz na política. Porque, olha, Douglas, a vontade do candidato já é praticamente a metade a mais para ganhar uma eleição. A vontade dele já faz a diferença. Então, o Fábio está acima da média da vontade. Ele está igual o Hélio, está igual o Rafael, que são muito dispostos na eleição. Então, o Fábio já chega com essa vontade diferenciada. E não casada com um governo que, na minha opinião, eu digo isso como petista, e não tenho vergonha de dizer isso, casada com um governador de um governo que tem um jovem como o Rafael, que em 10 meses consegue um patamar de 86% de aprovação na capital, e isso a gente vê no dia a dia, e não é 86% de A, B ou C, não. Eu tenho muitos amigos bolsonaristas, eu tenho muitos amigos que nunca nem votaram no PT, que hoje diz que o Rafael realmente está fazendo um governo diferenciado. Só uma curiosidade, esses seus amigos bolsonaristas, só senta à mesa com eles, certo, bate um papo, tranquilo. Tem muitos, muito tranquilo, tem muitos amigos. Outros não, mas tem muitos amigos meus que eu debato, a gente conversa muito. Agora, só um adendo aí, vereador. Não que nos governos de Wellington Dias não houvesse uma sintonia, havia. Mas a gente percebe que há uma sintonia muito maior, ou seja, há uma proximidade, uma integração mais intensa, né, embora o governador seja muito prudente em não falar de política este ano, ele tem falado pontualmente em algumas questões, só vai falar ano que vem, ele inclusive falou naquele evento que foi feito o lançamento da pré-candidatura de Fábio Novo, e eu até conto nos dedos às vezes que ele falou esse ano em política. Mas a gente percebe uma integração muito grande e mais, percebe uma identidade, ou seja, fala-se em Rafael e enxerga-se Fábio Novo. E o contrário também acontece, fala-se em Fábio Novo e enxerga Rafael. Quer dizer, essa sintonia também tem ajudado muito, né? Não tenho dúvida. Primeiro assim, o Rafael é de Teresina. Segundo, o Rafael está demonstrando para o Brasil e para o mundo uma forma nova de gestão, não tem como a gente negar isso. Olha onde é que o Rafael está hoje. O Rafael está na Europa, mais uma vez. Croácia, Bélgica e Portugal. Vendendo as potencialidades do Piauí e tendo retorno concreto. Eu tive uma audiência agora no TCE, na viagem que o Rafael fez à China, Coreia, enfim, a Ásia. O presidente do TCE dizendo que acompanharam, tanto o presidente do Tribunal de Justiça, olha que espetáculo que o governador do estado fez. Os poderes todos acompanharam essa viagem. É até uma forma de fiscalização da própria viagem, porque estava o executivo, o judiciário, o órgão de controle máximo, que é o TCE, e ouvi do presidente do TCE, o presidente Kelly, dizendo, olha, vereador Dudu, estivemos lá na Europa, e a gente viu concretamente a história do hidrogênio verde, que para nós aqui, réis mortais, a gente nem imaginava desse filé que se tem. E o presidente Kennedy me dizia, eu vi carro sendo abastecido, bomba igual a bomba comum, e vi as empresas, os empresários e os governos onde nós passamos com essa disposição de investir no Piauí. Ou seja, o presidente me dizendo, se tem algo execuível, se tem algo que é concreto, que vai chegar essa riqueza do Piauí para o mundo, é essa questão. Só para ter uma ideia, vereador, essa primeira unidade de produção da empresa croata, Green. Essa primeira etapa, porque são 10 megawatts, né, nessa primeira etapa, são 50 megawatts. Nessa primeira etapa vão ser produzidos 10 megawatts. Só a produção, só o investimento nesse... Porque ali naquela área da CPE de Parnaíba vai ser conhecido como o Vale do Hidrogênio Verde. Isso. Então, só nesse primeiro investimento, nessa primeira remessa de investimento, são 100 bilhões de reais.
O PIB do Piauí, divulgado recentemente pelo secretário Washington Bonfim, de 2021, é de 60 bi. Então, só o investimento, a primeira etapa de investimento do hidrogênio verde de uma empresa no Piauí é mais do que o dobro do PIB de 2021. E a gente está falando de uma semente que está sendo plantada. Né? E quem teria... O Ceará está com inveja aí. Quem teria uma visão ampliada dessa? Você viu a presidente da comunidade dos países da Europa, da comunidade europeia, a Úrsula, falando isso abertamente, citando o Piauí. Ou seja, algo concreto está acontecendo. Então, na minha opinião, tudo isso casa para que o PT hoje em Teresina, através do Fábio Novo, possa estar, inclusive, recebendo esses bônus do povo de Teresina. Tem a vontade dele, tem a gestão do Rafael, que, na minha opinião, goza de uma credibilidade muito forte em Teresina, tem a do Lula, que também a nível nacional começa a botar o país nos eixos e no eixo do mundo, de novo, no centro das discussões grandes do planeta. Isso tudo casa para que o povo de Teresina faça uma análise. Minha gente, momento bom do país, momento bom do governo, por que não apostar na gestão do PT, que vai casar com tudo isso, e aí a gente avançar nas políticas que precisamos avançar em Teresina. Agora, vamos aqui. Na minha opinião, o PT chega com condições reais de disputar uma eleição, com chances reais de ganhar a eleição. Agora vamos aqui para as composições, porque ninguém chega no Palácio da Cidade, no Palácio Karnak, no Palácio do Planalto, se não houver composição com outros partidos, com as forças políticas. O pré-candidato Fábio Novo já tem vários partidos, aí João tem 8, né? 8 a 10 partidos já ao lado dele. Bom, recentemente, o deputado federal Marcos Aurélio, que era pré-candidato do PSD, desistiu da pré-candidatura, mas declarou apoio ao pré-candidato Paulo Márcio do MDB. Bom, mas isso liberou o PSD, que vai declarar apoio, que vai marchar junto com o Fábio Novo. Então, dos dois partidos que o pré-candidato sempre falava que restavam da base, era o PSD e o MDB. O MDB também não é garantido que vai ter candidato próprio. O senador Marcelo Castro, que é presidente da Executiva Regional, disse que vai depender de pesquisa, não basta querer, tem que poder, né? Pesquisa, aceitação, competitividade. Né? Então, mas o vice-governador tem bancado essa candidatura própria e vai havendo uma conversa entre o vice-governador e o governador Rafael Fonteles. O senhor acredita mesmo que a base pode ir unida, pode haver uma repetição em Teresina do que ocorreu no estado do Piauí em termos de composição política? Ou o MDB pode ficar de fora? Não, eu acredito assim, todos os partidos eles estão se movimentando para fortalecer suas chapas proporcionais também. Todos estão discutindo internamente as suas formações proporcionais, que é o primeiro ponto que os partidos fazem também. Olha, veja só, o PT que sempre se degladiou internamente. Desde o nosso nascedor aqui em Teresina, um ano antes, era muita confusão, a gente entrava o ano da eleição com debates internos. Graças a Deus, nós superamos com muita antecedência os debates internos. Hoje nós temos uma candidatura unificada. Ponto. O MDB tem discussão, porque o MDB tem vereador na Câmara como PSD. O PSD já declina que não terá candidatura e, com certeza, o Fábio está fazendo um grande trabalho, que é de dialogar com todas essas forças. Acredito que o PSD estará, sim, com a gente. E o MDB tem discussão. O doutor Paulo Márcio é uma pessoa muito respeitável, é um cidadão, como diz o ditado, de bem. E o MDB, nós não vamos interferir na estratégia do MDB. Agora, se o MDB chegar na conclusão de que é mais estratégico... Porque tem vários MDBs que já estão com... Fortalecer o campo agora no primeiro turno, bom para todo mundo. Nós, do PT, vamos continuar dialogando, fortalecendo as nossas chapas proporcionais e os partidos que já definiram estarem com a gente. E esperamos, porque o MDB, independente de qualquer coisa, é um partido histórico aliado nosso no Piauí. Desde o início, lá em 2002, o MDB sempre esteve conosco aqui nos governos, aqui nas gestões. Com exceção de uma eleição. Uma eleição. Mas a demais, mesmo não tendo naquela eleição junto, sempre deu sustentação lá na Assembleia, enfim, um partido muito próximo. E para nós do PT será uma grande honra repetir, historicamente, que nunca houve,
essa aproximação em Teresina. Nunca nós saímos juntos em Teresina. Sempre saímos a nível nacional, a nível estadual. Teresina não. Então, para nós vai ser uma grande honra. Agora, vereador, o MDB e os outros partidos nesse primeiro turno. O senhor falou de vereadores, de chapa proporcional. Aí, João, deu uma confusão que é o seguinte. Vamos deixar claro que a federação é só um CNPJ. Sim. Né? Então é PT, PV, PCdoB. Sim. Né? Pelos cálculos que são feitos de acordo com a proporcionalidade das bancadas federais, o PT teria 24 vagas, o PV 3 e o PCdoB 3. O problema é que o PT tem mais de 33 candidatos, 34 candidatos. Como é que vai ser feito para convidar alguns a desistir da candidatura? Você vê como é que o PT é um partido forte e sempre teve movimentação Contando forte. que o Venâncio, já foi aprovada a ida do vereador Venâncio. Não, ainda aprovado não, mas é um nome que discute vir para o PT, ele já disse isso abertamente, e nós vamos analisar no momento oportuno com muito carinho, não só dele, tem outros vereadores de mandato. Você acha que outros podem ir também? Outros vereadores de mandato que querem discutir conosco. Nós vamos discutir com todos que queiram discutir. Que eu rapidamente, vereador, quem foi João, você lembra? Que deu numa reportagem aqui, um integrante do PT de Teresina, e disse, olha, nós só vamos aceitar o vereador Venâncio Cardoso e mais ninguém de mandato vai entrar no PT. João Pereira. Ninguém mais vai entrar no PT. Como é que está essa discussão? Pode ser o Venâncio e outros vereadores também? Ou essa discussão já encerrou em Venâncio Cardoso? Não. Existem vários vereadores de mandato que, pelo menos, falam comigo, devem falar com outros dirigentes. Quantos, Mauro? Só para dizer o nome, mas quantos? Uns 4. Fora o Venâncio? Fora o Venâncio. Então são 5. Discutem de vir para o PT numa aliança proporcional. Pronto, já deu 8 aí, né? Que o PT que elegeu já deu 8 vereadores. Nós vamos dialogar. Porque a estratégia de 24, Douglas, nós temos vários grupos importantes. Por exemplo, o PDT é uma chapa forte, que já declarou apoio ao Fábio, mas tem essa chapa forte. O MDB, com certeza, terá uma chapa forte. E se houver a aliança no primeiro turno, com a gente, vai ter a sua chapa. O PSB de dado, do mesmo jeito. O PSB de bola, também. Do mesmo jeito. Então, o fato de vereador de mandato querer discutir com o PT não significa dizer que eles possam vir só diretamente para o PT. Esses outros partidos que compõem o campo podem agregar esses candidatos. Então, por isso que eu digo que é zero crise. Porque, internamente, como você bem colocou, nós temos 33 candidatos, pré-candidatos dentro do PT. E nós não teremos 30 vagas para acomodar os 34 pré-candidatos. Nós teremos, no máximo, na minha opinião, 24 vagas. Então, nós vamos ter que fazer um exercício de dialogar internamente com esses pré-candidatos, porque também eu digo uma coisa, nós não vamos aqui tolir ninguém do PT que queira colocar o seu nome à disposição do partido e que constrói esse partido há muito tempo. Vamos discutir no momento oportuno com o que a gente tiver na mão. Agora, essas questões de mandatos vir discutir conosco, elas são naturais e nós vamos ter, na minha opinião, o Fábio deve ter na eleição, no mínimo aí, umas 3, 4 chapas de vereadores que irão compor esse campo aqui, na minha opinião. Então, vai dar e vai ter vaga para todo mundo disputar a eleição. Vereador, obrigado pela presença, foi um prazer receber o senhor aqui. Queria só encerrar aqui falando da sessão solene que realizamos hoje, em homenagem aos 70 anos do Hospital São Marcos. São Marcos. O Hospital São Marcos merece a deferência de todos nós piauienses. E lindo, Douglas, e você que está nos assistindo, o depoimento, os vereadores, eu inclusive, vereador Venâncio, vereador Deolino, vereador Enzo, vereadores que estavam lá presentes, deram depoimentos pessoais, de familiares. Eu tenho 2 depoimentos pessoais de familiares meus que foram tratados no São Marcos. E eu chamo esse Hospital São Marcos de o hospital de que salva vidas e que ele precisa ser mantido. Lá atrás, quando Deus iluminou o senhor Almeida, há 70 anos, dava para nós essa grande luz que é o São Marcos. E a Câmara fez uma justa homenagem. Quero aqui mandar um abraço para todos os colaboradores, o corpo de direção, de funcionário do São Marcos, que Deus continue iluminando ele. E a Câmara não fez mais do que sua obrigação de homenagear esse grande instrumento de salvar vidas, que é o nosso querido São Marcos.